O que é destaque nesta edição? Milhares de fiéis celebram Nossa Senhora Aparecida com procissão em Manaus. Com serviços de cidadania, segurança e saúde, o governo do estado lança amanhã programa Todos pelo Amazonas. Estradas do Céu. Novas rotas aéreas reduzirão tempo de voo e gasto de combustível. Senado coloca afastamento de Aécio em votação na próxima terça-feira. Ex-chefe da Odebrecht na Venezuela diz que deu 35 bilhões de dólares à campanha de Nicolás Maduro. A pior tragédia do tipo em 84 anos, incêndios florestais na Califórnia mataram 31 pessoas. Trump anunciou hoje decisão sobre pacto nuclear com o Irã. Rapaz é executado com 2 tiros em rua no Nova Vitória. Outra execução aconteceu no Oswaldo Frota. Lá um homem foi executado com 2 tiros na cabeça. Em Presidente Figueiredo, o motorista morre após árvore cair sobre seu carro. Agora no Jornal da Manhã, 5h49. Previsão do tempo. Variação de nuvens e pancada de chuva localizadas que poderão ser fortes e vir acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. É o que prevê o CPTEC-INPE. O dia ontem foi de muito calor, com os termômetros esbarrando nos 38 graus. O Clima Tempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 10 milímetros e que a temperatura máxima será de 34 graus. 26 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 74% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 9 km/h de velocidade. Sexta-feira, 13 de outubro. Chegamos aos 286 dias do ano e faltam 79 para terminar 2017. É dia de Santo Eduardo. Imagine. Comemoramos ainda o Dia Mundial do Escritor e o Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional. Desde o dia 10 que a leitura do nível do Rio Negro não é atualizada. A última registrava 17 metros e 42 centímetros em relação ao nível do mar. Opera sem restrições para pousos e decolagens o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Fatos marcantes da história. 1917, diante de milhares de pessoas, ocorre o Milagre do Sol, marcando o último das aparições de Nossa Senhora de Fátima em Portugal. 1930, o bispo de Leiria torna públicas oficialmente as aparições de Nossa Senhora de Fátima. 1972, acidente de avião ocorrido nos Andes, onde viajavam 45 pessoas, incluindo o time completo de rugby do Colégio Secundário Uruguai Christian Brothers, onde sobreviveram 16 pessoas e ficou conhecido como o Milagre dos Andes. 2010, resgate de 33 mineiros soterrados na mina San José, no Chile. 5h51. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. Passadas as comemorações de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, feriado prolongado só para os funcionários do município, porque os estaduais terão expediente normal nesta sexta-feira. O comércio em geral, os shoppings, bancos e lotéricas voltam a funcionar em seus horários de costume. Alberto Pellegrini, a movimentação não foi tão grande ontem nas estradas, mas nas balsas sim. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã, bom dia Eduardo Silva. Então, Paulo, foi assim, nas estradas nós não tivemos aquela movimentação que nós já costumamos ver ali na M070, também na 174 e na ponte sobre o Rio Negro, que teve uma boa movimentação, mas ficou abaixo do esperado. Já na movimentação no Porto da Ceasa, Paulo, ficou maior devido à diminuição no número de balsas, né? Eram 7, agora só são 4, a população reclamou bastante. Ontem, na ocasião que estávamos no programa do Valdir Correia, nós recebíamos essas informações e passávamos no ar. Povo muito insatisfeito mesmo com a mudança que foi feita ali no Porto da Ceasa, e com isso a fila ultrapassou ali o posto rodoviário para quem vai atravessar a partir da Ceasa para o Careiro, Paulo. Pellegrini, daqui a pouco vamos entrevistar o secretário de Segurança Pública do Estado, Bosco Saraiva. Aconteceram 2 execuções. Eu gostaria que você falasse sobre este homem que morreu dentro do carro dele. Estava parado, Pellegrini, na 174? Não, Paulo, lá em Presidente Figueiredo o carro estava parado, de repente esperando passar um pouco a chuva e a ventania que estava acontecendo no local, de repente caiu uma árvore em cima do carro dele e ele acabou morrendo na hora, Paulo. Pellegrini, até daqui a pouco com todos os detalhes do que aconteceu na noite, madrugada e as primeiras notícias do dia na cidade. Muito bem, Paulo, vamos falar mais aí da violência urbana, que mais 2 pessoas foram mortas em Manaus, uma no Oswaldo Frota, outra no bairro Nova Vitória. Com certeza aí o secretário de Segurança, Bosco Saraiva, que está chegando agora,
vai ter muito o que fazer, Paulo. Mais 2 mortes na cidade aí, registradas aí durante a noite e madrugada. Paulo Guerra. 5h53 em Manaus. Os trabalhadores da educação estão sendo convocados pela Delegacia Sindical de Iranduba para a manifestação que será realizada às 7h30 da manhã da próxima segunda-feira, dia 16, em frente ao Planetário Palace Dance, bairro Cidade Nova, para tratar do abono do ajuste do Fundeb 2016. Reunindo cerca de 10 mil fiéis, de acordo com a organização do evento, a procissão de Nossa Senhora Aparecida comemorou os 300 anos da aparição da Santa Padroeira do Brasil e percorreu algumas ruas do centro de Manaus. Iniciando às 17 horas, percorreu as ruas Comendador Alexandre Amorim, 10 de julho, Ferreira Pena, Leonardo Malcher, Luiz Antoni Ramos Ferreira e finalizou com a missa campal celebrada pelo arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Eduardo Castriani. Para o arcebispo é muito emocionante comemorar o jubileu de Nossa Senhora Aparecida e também os 10 anos do santuário dela em Manaus. A fumaça e o cheiro forte de queimada encobriu Manaus no meio da tarde de ontem. Moradores de todas as zonas da cidade viram e sentiram o problema. O céu mais cinza e o odor acentuado de fumaça começou a ser sentido por volta das 14h30. Moradores da cidade como Raiz, Japim, Viver Melhor, Monte das Oliveiras, São Jorge, Novo Aleixo também reclamaram do clima esfumaçado. 5h54 em Manaus. Prossegue a recuperação de estradas vicinais em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. Apesar do feriado de ontem e do ponto facultativo do dia de hoje, tem um grupo de trabalhadores da Prefeitura de Iranduba que não está tendo folga. Além, é claro, dos plantonistas dos serviços essenciais. O prefeito Francisco Gomes aproveitou a quinta-feira de sol para visitar o ramal do quilômetro 26, na margem esquerda da rodovia AM 070, e verificar o andamento dos serviços de terraplanagem no local. O ramal do 26, como é conhecido, é uma importante via de escoamento de produtos da agricultura familiar, piscicultura e de outras atividades econômicas desenvolvidas ali. De acordo com o responsável pela operação, Dariomar Carneiro, também serão contemplados com a terraplanagem os ramais Braço da Irene, Peixe Cachorro, Lindo Amanhecer e Ramal do Vovô. O vereador Luiz Carlos Velho, que esteve no local junto com o prefeito Chico Doido, comemorou o atendimento da indicação parlamentar feita por ele. Aproveitar para agradecer aí o empenho da Prefeitura de Iranduba, em nome do Francisco, nosso prefeito de Iranduba, e em nome do Dariomar também, que atendeu aí nosso pedido, aqui em pleno feriado, trabalhando em prol do povo de Iranduba. Eu quero imensamente agradecer, dizer que quando nós trabalhamos unidos, a gente consegue fluir o trabalho para o povo de Iranduba. Então, agradecer aí a todos que contribuíram, aos servidores que estão aqui no final de semana, para dar continuidade e melhoria ao ramal para a nossa comunidade aqui do quilômetro 26. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J. Rai. O Jornal da Manhã recebe aqui na bancada o secretário de Segurança Pública e também vice-governador do estado, Bosco Saraiva. Bom dia, secretário e vice-governador. Bom dia, Paulo, bom dia, Eduardo, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Difusora do Jornal da Manhã. Secretário, é um desafio enorme assumir uma secretaria de segurança, não? Não é fácil, mas é uma determinação do governador amazonino de que, especialmente, os 2 setores que neste momento mais afligem a população do Amazonas como um todo, segurança e saúde, sejam resolvidos, ou pelo menos tenham a sua situação amenizada o mais rápido possível. Secretário, qual é a leitura que o senhor faz dos primeiros 9 dias à frente da secretaria? Os primeiros dias de um governo sempre são dias atribulados, porque sempre os novos gestores, os novos secretários, o governador, inclusive, fica tateando sobre dados recebidos que muitas vezes no confronto com a realidade não espelham aquilo que se recebeu na transição. É o caso que nós estamos enfrentando agora. Todos os números que recebemos de todos os setores foram números do governo interino e nós estamos nos confrontando com a realidade. No entanto, reside em todos nós o espírito do amazonino, que é o espírito de arrumar a casa. Nós sabemos que temos pouco tempo, a intensidade tem sido bastante presente em todos os setores do governo e nós seguiremos assim
por esses 12 meses desse governo. Tenho certeza, o povo do Amazonas, da capital e do interior, que nós vamos sim arrumar nossa casa conforme o amazoniano falou. O senhor esteve ontem em Manacapuru? Ontem eu fui em Manacapuru fazer o lançamento da dupla de Cosme e Damião, que são esse conhecido e tradicional sistema de segurança conhecido por todos. Cosme e Damião irá vigiar o centro comercial de Manacapuru. Tivemos a oportunidade também, em nome do amazoniano, entregar um posto policial que vai patrulhar os ramais, além da corrida do PROERG, que é um belo programa de prevenção de uso da droga, que a Polícia Militar já faz há 15 anos nas escolas. O Cosme Damião também vai chegar nas ruas do centro da cidade ou já está implantado? Aqui em Manaus já está implantado o Cosme Damião e nós faremos um reforço deste belíssimo trabalho, porque o Cosme Damião, Paulo, é o mais puro retrato da polícia integrada com o povo. Interagindo com a população. Ele fica a pé, andando ali e conversando com a população. Então ele não só dá a segurança, como ele recebe as informações que a gente precisa que o povo nos informe das coisas, do que está acontecendo nas redondezas, perto de casa, para a gente poder agir. Se ficarmos só nós, sem o povo, nós teremos muita dificuldade. Mas se o povo nos der as informações que precisamos, dentro das campanhas que vamos lançar, dentro das barreiras que estamos montando, dentro das operações que são várias e diárias que nós estamos fazendo em toda a cidade de Manaus, nós vamos vencer. E é claro que o senhor deve ter feito um levantamento da situação física dos DIPs em Manaus. Como é que está? Deplorável. Essa foi uma das reivindicações que a Polícia Civil, o EPC, fez junto ao governador amazoniano, naquela belíssima reunião em que ele reuniu todos os oficiais, delegados e membros da Polícia Civil no segundo dia de governo, né? Havia cerca de 600 pessoas e essa foi uma das reivindicações, não só o melhoramento da estrutura física, porque estava muito decaída, encontramos muita coisa não agradável, como fossa muito cheia, que atribula o ambiente, deixa um odor horrível. Nós já estamos trabalhando em 8 delegacias e vamos fazer todas elas com muita rapidez. Quero deixar claro que nós estamos utilizando um serviço de manutenção já existente na Delegacia Geral, na Polícia Civil. É com esse povo que nós estamos cuidando. Secretário, o interior do estado reclama muito da violência, principalmente Manacapuru, Maués, muitos eventos aconteceram nos últimos dias nessa cidade aqui próxima e reclamam também a falta de policiais em várias cidades do interior. O que o governo amazonino Mendes e o secretário de Segurança Pública e vice-governador Bosco Saraiva estão providenciando para atender o reclame dessas populações? Paulo, olha só, isso é uma realidade. A violência urbana agravada, assustadora, não é uma particularidade da cidade de Manaus. Os municípios, as sedes municipais de todo o interior do estado também padecem do mesmo mal. Alguns deles muito maior do que Manaus. O caso de Coari é absurdo, em razão exatamente da rota do tráfico. Como o Tefé também, que é uma grande rota. A rota do tráfico, o Solimões e agora o Japurá, agora o Rio Japurá. Vejam, municípios menores que estão cujo rio está sendo utilizado como rota, eles são cooptados e são contratados e a facilidade financeira vem, mas infelizmente não é uma vida que nenhum pai de família deseja para seus filhos. Nós estamos aqui em Manaus, nesses 9 dias de governo, trabalhando intensamente. Nós sabemos que temos que vencer o tempo. O amazoniano não nos deixa sossegar, ele nos cobra direto de todos os setores. A minha ida como vice-governador da Secretaria de Segurança foi um recado claro para a população do amazoniano de que ele estava muito preocupado. Ele me pediu e é o próprio vice-governador que foi à frente de todo o sistema de segurança. Portanto, nós, na medida em que arrumarmos aqui, inicialmente, as diretrizes principais, a implantação de alguns projetos importantes na cidade de Manaus, nós partiremos imediatamente para o interior do estado a partir daqueles em que os dados são
muito preocupante, como é o caso desses que a gente citou, das grandes cidades do interior do estado. E para reforçar a segurança, naturalmente, que precisa de material humano e os concursos públicos? Nós vamos fazer os concursos. Olha só, a Polícia Civil está há 11 anos sem fazer concurso. O bombeiro, a Polícia Militar tem seu quadro defasado. Veja, agora no momento há 600 PMs em processo de reserva, sem reposição. E aí não tem como se fazer o patrulhamento e a vigia da cidade sem efetivo. Essa foi uma determinação do Amazoniano, já na reunião que a gente teve semana passada, com os membros da Segurança Pública, de fazer o concurso para Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil. Nós vamos ter vaga para todos os quadros, desde peritos, legistas, delegados, escrivães, soldados. Nós vamos ter para todos esses setores. Eu peço que todos comecem a se preparar, porque nós já estamos estudando isso. Na próxima semana nós já levaremos o esboço de tudo isso, os arrazoados, ao governador amazonino. Ele deverá autorizar o formato e nós vamos cair dentro com muita rapidez. O governo Eduardo Braga realizou um concurso para o Corpo de Bombeiros e as pessoas chegaram inclusive a fazer exames de aptidão física, juntada de documentos e tudo, e nunca foram chamados, inclusive para o Corpo de Bombeiros, exclusivamente para o Corpo de Bombeiros. E é preciso que se observe bem, porque quando se anuncia um concurso, isso está subjúdice ainda. Inclusive, a Justiça já deu ganho de causa a essas pessoas que concorreram a este concurso lá do Corpo de Bombeiros. Pois bem, você me deu essa informação há pouco, eu confesso que não sabia. Agora pela manhã mesmo eu vou me assegurar dessa informação. Tenha certeza que se houver decisão judicial, nós vamos efetivamente aproveitar. O Amazoniano mesmo anunciou agora o chamamento imediato de 300 policiais civis que vinham numa demanda judicial e que tiveram a vitória. Então, a nós, o que nos interessa no momento é rapidamente, com muita rapidez, recompor os quadros, oferecer. Nós não podemos só cobrar do servidor. Eu estou agora esses poucos dias dentro do sistema de segurança e tenho encontrado a sua grandíssima maioria servidores abnegados, com salários defasados, com problemas de local de trabalho, com problemas de gasolina na viatura que eles tiveram, e agora e mesmo assim desenvolvendo suas funções. Nós temos a ideia clara, firme, de que todos precisam estar satisfeitos, todos precisam estar com a esperança da vida melhorada, não só a população com a sua polícia, mas a sua polícia também com o governo. Então, nós estamos trabalhando exatamente dentro dessa integração. Nós vamos cuidar efetivamente de tudo isso. E essa efetividade que a gente precisa dar e está dando ao governo é exatamente o espelho desses 12 meses. Para arrumar nossa casa, a gente tem que ser muito ágil. Se houver deste concurso do Corpo de Bombeiros a decisão favorável, não tenha dúvida que nós aproveitaremos aquilo que já foi feito no passado. É uma boa informação, inclusive, para os concursados. E são mais de 500, secretário. Pois bem, eu vou exatamente ver isso. Como nós, na medida que estava chegando também essa decisão com relação a esses 300, algo em torno de 300 policiais civis, que nós imediatamente admitimos e vamos chamá-lo. Não há nenhuma ilegalidade. Como é o caso, também eu aproveito para falar do caso dos comissários. Todos eles que estavam efetivamente afastados dos distritos, o governador amazonino determinou o imediato restabelecimento, para que nós pudéssemos reabrir as delegacias, para que nós pudéssemos ter efetivo nas delegacias. Eu deixo claro que nenhum deles será titular, os delegados titulares já estão nas delegacias, todos eles trabalharão como estavam desejosos em voltar a trabalhar na atividade fim, como auxiliares, como adjuntos, como pessoas que integram as delegacias. Portanto, não há nenhuma ilegalidade em trazê-los de volta aos distritos policiais. Veja, Paulo, nós teremos já funcionando a partir desta semana, desta remontagem, 14 plantões. Nós tínhamos somente 2 plantões com a gente. Somente 12 plantões na cidade de Manaus. Uma cidade com esse tamanho de problemas, especialmente nas madrugadas, em que
os bichos se soltam, os bichos noturnos começam a sobrevoar a cidade, nós com 2 plantões somente. As pessoas sequer iam ao plantão fazer o registro. Um furto não ia, roubo já nem ia mais fazer. E nós passamos a assistir uma avalanche de criações de ilhas de seguranças pela cidade. Não está certo. O Estado tem que se apresentar como Estado com E maiúsculo, com a autoridade do Estado e com a autoridade de um homem experiente como o Amazonino Mendes. Uma pessoa da estatura do Amazonino não vai deixar as coisas ficarem como estão. Além dos helicópteros que a Polícia Civil tem, e a Polícia Militar também tem, e agora vem os drones, não é, secretário? Então, é um novo sistema que nós vamos implantar já a partir dessa semana. Está entrou em teste. Assim que a gente entrou, a gente trouxe essas novidades. Entrou em teste também os drones que vão patrulhar pelo ar as áreas comerciais da cidade, vão patrulhar as áreas vermelhas, sempre com uma equipe. Não é só o drone sendo dirigido pelo CICC, não. A equipe que estará pilotando esse drone estará a 3 minutos de uma possível ocorrência, a 3 minutos no máximo de uma possível ocorrência. Vamos dar um dado aqui. Nós vamos ter permanentemente um drone na Eduardo Ribeiro, na extensão da Eduardo Ribeiro, em razão do seu centro comercial. E em 3 minutos, e uma equipe de 4 policiais que estarão prontos para agir na medida em que seja detectado com alguma ocorrência. Nas últimas horas tivemos a execução de um rapaz lá na rua Nova Vitória. Ele foi executado com 2 tiros e o outro lá no Oswaldo Frota. São fatos que acontecem em via pública. Agora as pessoas confundem muito violência com acontecimentos com eventos domésticos. De repente uma briga dentro de casa, um dia desse um rapaz matou 3 pessoas dentro de casa. Aí a polícia não pode, na realidade, invadir uma casa a não ser que seja chamada para isso. Mas nem sempre, nunca acontece isso. Não vamos confundir a violência doméstica com a violência de rua. O tipo de violência doméstica a polícia não pode prever, a não ser que haja a informação antecipada na delegacia, que seja uma coisa recorrente. E é difícil, né? Mesmo assim é uma coisa muito complicada. O caso do Oswaldo Frota, se não me engano, foi de um jovem de 21 anos que lamentavelmente resistiu ao assalto da sua motocicleta e foi atingido com 2 disparos, veio a óbito. Uma coisa lamentável. Essa é a coisa lamentável da cidade. Eu quero aqui me solidarizar de verdade com a família. Eu li a ocorrência no momento que tinha acontecido, pelas informações que nós temos imediatas. É sempre uma coisa que nos choca, mas é essa efetivamente a realidade. A população assustada, inibida de sair à rua, inibida de ficar na boa convivência na sua rua, na frente de casa, conversando. Esses hábitos tão agradáveis foram sendo eliminados a partir de que o tráfico, os assaltantes, os meliantes começaram a tomar de conta das nossas ruas. Nós vamos frear isso. Eu quero, portanto, aqui deixar toda a minha solidariedade à família desse jovem que se perdeu, que é o espelho de uma cidade muito violenta, que é o estado atual da nossa. Nós vamos dar toda a força do nosso governo, todo o esforço, toda a determinação de todo o corpo do governo amazonino para que a gente possa amenizar e retornar à tranquilidade. Estas ações desses bandidos são muito evitadas com o patrulhamento permanente, que é algo que nós estamos no finalzinho do planejamento para a recomposição. Nós vamos voltar à ronda permanente nos bairros da cidade de Manaus, vamos reimplantar o patrulhamento efetivo na cidade de Manaus. Nós iniciaremos pela zona leste e vamos cobrir toda a cidade. O governador amazonino nos determinou a utilizar todo o recurso que for necessário para reimplantar o patrulhamento na cidade de Manaus. Nos resta somente a nossa equipe de segurança, a equipe que foi escolhida, o Amadeu, o Mário Lino, o Luciano, essa turma toda que está
à frente, juntamente com o Chicre, com a Iris, todo esse povo que está no comando da segurança, reimplantar o patrulhamento na cidade de Manaus o mais rápido possível. E sem dúvida nenhuma, se a polícia estiver perto da população, a população vai começar a nos dar as informações que precisamos e se sentir mais segura. Estamos às 6h17, temos mais 3 minutos para conversar com o secretário de Segurança. E uma pergunta aqui de um jornalista, ela não pode deixar de ser feita. Bosco Saraiva, em caso de um impedimento de Amazonino Mendes, uma viagem do Amazonino Mendes, por exemplo, precisa viajar e o vice-governador tem que assumir, como é que fica? Assumirei automaticamente os deveres constitucionais com as viagens do governador amazonino. E elas ocorrerão serão muitas, porque o Amazônia já me falou, ele vai não só ao sul, a Brasília, como ele tem que necessariamente cumprir as formalidades de chefe de governo, de chefe de estado do Amazonas, vai ao exterior também, e nós vamos acumular sem nenhum problema, porque nós temos a equipe montada. Nós somos um grande time. Amanhã, Paulo, sábado, nós estaremos iniciando grandes eventos nas periferias de Manaus. Amanhã será na Cidade Nova, no Praia de Todos Pinole, pelo Amazonas. Todos pelo Amazonas é um evento que vai juntar todas as secretarias. Você vai tirar desde identidade até ouvir palestras. Nós vamos aproximar o governo efetivamente da população. E isso ocorrerá todo sábado. Todo sábado. O secretário vai estar presente. Nós estaremos presentes lá. Você que precisa tirar a sua segunda via da identidade, vai aproveitar que eu vou tirar a minha segunda via também, porque eu já perdi. Nós já estamos velhos, então a gente, não sei nem se a gente precisa tirar a segunda via de identidade, Paulo. É só mostrar. Eu acho que a nossa idade, de aquela de 65, já resolve, ele não machucou a gente. Seria a carteira do idoso. Isso, essa é a carteira do idoso. Secretário, para finalizar, a gente sabe que as dificuldades financeiras são enormes. O governo encontrou aí muitos problemas, principalmente para gerir a saúde, que está aí também quase que na UTI, e o amazonino já começou a tomar as primeiras providências para que a população venha a ter uma saúde de qualidade, para que os problemas sejam minorados, pelo menos, porque a população não aguenta mais também tanta humilhação, quando precisa ir à procura de melhoras para a saúde, um posto de saúde, um hospital. E providências estão sendo tomadas. Na área da segurança pública, os recursos, secretário, como é que estão? Nós vamos cuidar exatamente disso, aquele que ele falou. Evidentemente que nós trabalhamos com uma dificuldade muito grande de recursos, de uma forma geral, e nós estamos no final de um exercício financeiro, né? No entanto... Está tudo estourado. No entanto, a experiência do amazonino nos oferece exatamente isso. Todos os contratos estão sendo revistos, todos eles, os contratos que estão em vigor no estado. Nós estamos com muito cuidado, porque não foi uma eleição regular, foi uma eleição atípica, foi uma eleição para a finalização de um mandato, uma coisa inédita no Brasil, sem regulamentação. Em condições normais, nós receberíamos a Caixa, ainda que tivesse zerado, o Caixa estaria sem dívida. Neste caso, que houve uma interinidade, nós estamos dentro de contratos que estão em vigor, que estão correndo, e com um passivo enorme em todos os setores, O que nos dá a segurança, a fortaleza neste momento, é exatamente a experiência que o amazonino tem de resolver as coisas com muita rapidez e dar o norte para que a gente possa cortar onde tem que ser cortado e aplicar os recursos onde efetivamente eles têm que ser aplicados. O que o Jornal da Manhã perguntou e que o secretário gostaria de dizer, o que não perguntou e que o senhor gostaria de dizer? Que a população tenha certeza que nós estaremos vigilantes, cuidando dela. A cada dia haverá um melhoramento, a cada dia haverá uma ação diferenciada da polícia ou das polícias para garantir a tranquilidade do nosso povo. E tenho um pedido a fazer: informe, dê as informações. Nós colocaremos muitos pedidos no ar e por campanhas. Por favor, nos ajude, nos informe. Só nós também não vamos conseguir vencer, mas se tivermos com o povo do nosso lado, nós vamos vencer com muita rapidez a violência na nossa cidade. Às vezes reclamamos aqui de que os órgãos de comunicação cobram das autoridades. Eu até falo aqui que elas dormem demais. Se acordam às 8 horas da manhã, às 9, não ouvem rádio, não assistem programa de televisão, não sabem de nada. Vão para a secretaria, sentam e ficam ali esperando que as coisas aconteçam.
E no governo atual isso não está acontecendo. O secretário está bem cedinho na rua, está numa entrevista aqui, chegou às 5:30 da manhã aqui, e acordando bem cedo, porque o povo quer trabalho, não é? Olha e só, hoje é dia de trabalho, não é ponto facultativo. Não, exatamente. Nós trabalhamos ontem também. Essa pasta é uma pasta que exige todo dia segunda-feira. Pasta da segurança, todo dia segunda-feira. A pasta da saúde, todo dia segunda-feira. Não há sossego. E nós temos muitas coisas para recompor. E o tempo é muito curto. Portanto, aqueles que estão trabalhando com a gente têm que ter a disposição de trabalhar 20 horas por dia, todo dia. É isso que a gente está fazendo. Vamos ver quem é da guerra. Os que não aguentarem vão caindo pelo caminho, mas nós vamos seguir para vencer o tempo. É isso, Paulo. O Jornal da Manhã acaba de ouvir o vice-governador Bosco Saraiva, que é o secretário de Segurança Pública, a quem eu agradeço a vinda aqui aos estúdios da Rádio Difusora, está aqui na nossa bancada participando dessa conversa aqui com a gente e com o povo de Manaus. Muito obrigado. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado, irmão. Polícia. Alberto Pellegrini traz as notícias da noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. As ocorrências no pronto-socorro 28 de agosto, atendimentos por agressão física foi registrado uma pessoa deu entrada também vítima de acidente de trânsito, um homem que estava pilotando sua motocicleta no momento em que bateu a moto num Chevette, aconteceu na Avenida Mário Ipiranga. Esse homem deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, no Gigante da zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de pauladas pelo corpo, uma na costela, uma pegou na área do abdômen e a outra paulada, a mais dolorida, pegou no pé do ouvido. A agressão aconteceu por causa de uma partida de futebol que terminou aí com muita pancadaria. Era só pelada, mas ainda assim acabou na peia, muita peia, inclusive a pauladas lá no bairro Zumbi dos Palmares. No pronto-socorro Platão Araújo, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física. Uma mulher de 19 anos de idade acabou indo para a briga com uma de 40 anos. O detalhe, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, é que as mulheres estavam brigando pelo amor do mesmo homem, o homem que vende peixe lá na feira do produtor, um peixeiro, daqueles que, metido, está cheio do dinheiro. Ele tinha duas namoradas, as duas brigaram por ele, uma de 19, outra de 40 anos de idade. Ele tem duas namoradas na rua e ainda é casado. O mais novo, Dom Juan da cidade, o peixeiro lá da feira do produtor, que estavam aí duas mulheres brigando por causa, ninguém sabe se por causa do amor ou dos peixes que lhes presenteava suas namoradas. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os policiais da Rocan em patrulhamento em toda a cidade, botando no topo a Rocan mais uma vez. O comandante do CPE, do policiamento especializado da cidade, o Coronel Araújo, nos passando as informações, muitas apreensões aí por tráfico de drogas, outros aí com motocicletas roubadas. Grande trabalho aí do CPE, que tem à frente o Coronel Araújo. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, queda de árvore. Uma árvore caiu em cima de um carro lá no município de Presidente Figueiredo. O motorista do carro estava conduzindo seu veículo quando uma árvore caiu bem em cima do carro, matando na hora o motorista. O corpo ainda permanece na sede do Instituto Médico Legal. Noite de ontem, no bairro Nova Vitória, tudo parecia tranquilo. A grande maioria das pessoas estava assistindo a novela. Naquele momento, Bibi Perigosa estava ouvindo o que não queria ouvir. Seu grande amor, Rubinho, que está preso, dizia a ela que já a traiu por várias vezes. O Rubinho é um homem namorador, e daí acabou
confessou a Bibi que tinha outras namoradas. Nesse mesmo momento, uma pessoa estava sendo assassinada no bairro Nova Vitória. As primeiras informações dão conta de que esse homem foi abordado por um homem que chegou a pé próximo a ele, certificou-se se era mesmo quem ele estava procurando e disparou 2 tiros, um no peito, outro na cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Mais um registro da violência urbana que está banhando de sangue a cidade de Manaus. A violência urbana está assustando, apavorando a cidade, a capital do Amazonas. E ontem, mais uma vez, um homicídio, uma morte aconteceu. Dessa vez foi na Rua H, no bairro Osvaldo Frota. Um homem, até o momento não identificado, foi assassinado com 2 tiros. Um no peito, outro na cabeça. O primeiro tiro atingiu o peito da vítima. Ele caiu no chão e impiedosamente, friamente, barbaramente, o assassino chegou mais perto do corpo da vítima, mirou na cabeça e disparou o tiro de misericórdia. Tudo aconteceu, repito, no conjunto Osvaldo Frota, que também teve o asfalto banhado de sangue. É a marca da violência urbana que domina a cidade. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 53 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias da noite e madrugada. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. O Palmeiras desperdiçou a chance de alcançar o Grêmio na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro durante a noite de ontem. No estádio do Pacaembu, com o meio-campista Felipe Melo em campo, o time alviverde cedeu o empate por 2-2 ao Bahia nos minutos finais. Ganhava o jogo por 2-0. Com 44 pontos ganhos, o Palmeiras permanece na 5ª colocação. Desde a chegada de Levi Coupe, o Santos se notabilizou por jogar mais recuado e apostar nos contra-ataques. Nesta quinta-feira, porém, o time adotou o estilo semelhante ao que costumava ter com o Dorival Júnior e dominou as ações contra a Ponte Preta em Campinas. Apesar disso, a equipe de Vila Belmiro parou no goleiro Aranha e saiu do Moisés Lucarelli apenas com empate 1-1. Flamengo e Fluminense empataram por 1-1 em partida disputada na tarde desta quinta-feira do Maracanã, válida pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado foi ruim para ambas as equipes. O rubro-negro segue na 7ª posição, agora com 40 pontos, enquanto o Fluminense chegou aos 32 e ocupa a 15ª colocação, bem perto da zona do rebaixamento. Os gols foram marcados por Pará, um golaço contra para o Fluminense, Hever para o Flamengo. Na próxima rodada, o Flamengo vai enfrentar a Chapecoense na Arena Condá. O Fluminense vai receber o Avaí no Maracanã. Ambos os duelos acontecem no domingo. Jogando na Bahia, o Sport derrotou a Vitória por 2-1. Não bastasse as 6 derrotas seguidas no fim das eliminatórias, a eliminação da Copa do Mundo, a troca de técnico e o adeus de seu artilheiro, Caicedo, o Equador convive com nova crise. Nesta quinta-feira, a Federação do país anunciou que 5 jogadores foram suspensos por tempo indeterminado por supostamente terem escapado da concentração para o jogo contra a Argentina, realizado na última terça-feira em Quito. O Equador perdeu por 3-1. O jornal El Comércio cita o zagueiro Arboleda do São Paulo e o meio Orejuela do Fluminense, que estariam entre os envolvidos. Os outros 3 seriam os atacantes Ener Valencia e João Plata, o meia Gabriel Cortez. Em entrevista à jornalista Jocelyn Vera, da DirecTV Sports, Orejuela negou que seja um deles. Para uma rodovia que é conhecida por inúmeros acidentes que causam óbito de condutores e passageiros, a BR-174 rendeu multas a 39 mil condutores por direção perigosa entre 2016 e 2017. De acordo com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, no ano passado foram multados 29 mil condutores por dirigir em alta velocidade e até setembro deste ano os multados chegam a 10 mil. Conforme informações do departamento, houve uma queda de 65% em 2017 com relação ao ano de 2016.
Pela segunda vez este ano, a Associação Amazonense de Municípios vai reunir os 61 prefeitos do Amazonas para debater os principais desafios e necessidades da administração pública municipal. Os temas serão expostos durante o Encontro Amazonense de Gestores, que acontece no Centro de Convenções Vasco Vasques nos próximos dias 18 e 19. Com a presença do governador Amazonino Mendes e do prefeito de Manaus, Arthur Neto, o encontro vai reunir representantes e técnicos de pelo menos 7 ministérios, bem como órgãos federais e estaduais, em uma série de palestras, oficinas e debates sobre as políticas públicas de investimentos em diversos segmentos. 6h39. 4 anos depois dos primeiros leilões de rodovias federais feitos pelo governo da ex-presidente Dilma Rousseff, somente 17,3% de um total de 3.162 quilômetros de estradas foram duplicados, de acordo com dados da Agência Nacional de Transportes Terrestres. Os 17,3% equivalem a 548 quilômetros. Quando o programa de concessões foi anunciado pelo governo, a promessa era que os 3.162 quilômetros estariam duplicados em 5 anos após os leilões. Uma falha na linha de transmissão que atende a subestação Mauá 3 afetou o fornecimento de energia nas zonas norte e sul de Manaus ontem à tarde. Segundo a concessionária, houve um desligamento automático da linha de transmissão durante a tarde. A falha ocasionou a interrupção de cerca de 30% da carga total de energia. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado, unidade vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, realiza neste sábado em Manacapuru uma ação de rastreio do câncer de colo uterino com oferta gratuita de 100 exames preventivos. A atividade denominada 100 Coletas para Viver Sem Câncer faz parte do cronograma do Movimento Mundial Outubro Rosa no Estado. O governo do Estado vai lançar amanhã um programa Todos pelo Amazonas, que vai integrar órgãos estaduais das áreas social, de educação, saúde, segurança, cultura e esporte para ampliar a oferta de serviços à população. A Zona Norte de Manaus será a primeira a receber as ações do programa, que serão oferecidas do Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vinhola, na Rua Gandu, bairro da Cidade Nova Onda, das 8 às 16 horas deste sábado. Haverá prestação de serviços médicos, expedição de documentos e atividades educativas, esportivas e de lazer. O Todos pelo Amazonas é uma das iniciativas lideradas pela Secretaria de Segurança Pública e o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza, que visa contribuir com a redução dos índices de criminalidade no estado. A determinação do governador Amazonino Mendes é que se aproxime o governo do povo, levando essas ações. Tudo que estava no gabinete vai para as ruas. Vamos ao encontro do povo e melhorar a vida da população da capital do estado, do interior do estado, ressaltou o vice-governador e secretário de Segurança, Bosco Saraiva. Serão oferecidos na primeira ação do programa atendimentos médico, clínico e dermatológico, aferição de pressão e teste de glicemia, emissão de primeira e segunda via de carteira de identidade, de CPF e de carteira de trabalho, primeira e segunda via, atendimento psicossocial à mulher vítima de violência, atendimento jurídico, emissão da carteira nacional de artesão, serviços de embelezamento, exposição de artesanato, palestras, oficinas de atividades profissionalizantes, serviços de atendimento ao consumidor, atividades de educação no trânsito para crianças, culturais, esportivas e de lazer, como aula de zumba e orientação de primeiros socorros. 6h42 em Manaus. O ônibus que tombou na BA 421 em trecho que fica no município de Piritiba, localizado na região da Chapada Diamantina, levava crianças para um passeio em parque aquático de Jacobina, no norte da Bahia. O número de mortos do acidente subiu para 5, segundo informações divulgadas pela Prefeitura de Piritiba. Cerca de 30 pessoas ficaram feridas. Equipes da Força Nacional desembarcaram nesta quinta-feira em Alta Floresta, a 800 quilômetros de Cuiabá, para cumprirem uma decisão judicial que determinou a garantia de segurança no canteiro de obras da usina hidrelétrica São Manuel, que está sendo construída no rio Teles Pires, na divisa do Mato Grosso com o Pará. A decisão é assinada pelo juiz Marcel Queiroz Linhares, da segunda vara federal de Sinop, a 513 quilômetros da capital, e atende a um pedido feito pela diretoria da empresa responsável pela usina após a ameaça de invasão de indígenas no local. O Senado aprovou na última terça-feira, Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher, projeto que altera a Lei Maria da Penha, a fim de permitir ao delegado de polícia conceder medidas protetivas de urgência às mulheres que sofreram violência e a seus dependentes, uma prerrogativa que hoje é exclusiva dos juízes. A medida foi votada simbolicamente na casa e anunciada como positiva, mas integrante do Ministério Público, defensores públicos gerais e organizações feministas criticam as mudanças. Elas pedem que o presidente Michel Temer vete
compromete a proposta. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quinta-feira que acredita que há uma chance muito boa de o Brasil aprovar uma proposta de reforma da Previdência até o final do ano e alertou que o adiamento da votação pode ser prejudicial para o próximo governo que for eleito em 2018. É uma questão de bom senso para o país aprovar agora a reforma da Previdência, disse Meirelles a jornalistas em Washington, nos Estados Unidos. Meirelles afirmou também que o produto interno bruto, soma de todos os bens e serviços produzidos no país, pode passar a ser de 4%, caso as reformas propostas pelo governo sejam aprovadas. A decisão do Supremo vai permitir que o Senado decida se as medidas cautelares aplicadas contra o senador Aécio Neves do PSDB serão mantidas ou suspensas. A sessão está marcada para a próxima terça-feira. A senadora Ana Amélia do Partido Progressista diz que a decisão rápida do Supremo foi importante para o país. Não cabe a ninguém questionar, tem que cumprir uma decisão da Suprema Corte Brasileira. O que vai à votação é o ofício enviado ao Senado pela primeira turma do Supremo, que no dia 26 de setembro decidiu afastar Aécio Neves do cargo e obrigá-lo a ficar em casa à noite. Para que as restrições sejam derrubadas, é preciso que a maioria absoluta do plenário, 41 senadores, vote contra a decisão da primeira turma. O ex-presidente da Odebrecht na Venezuela, Eusenando Prazeres de Azevedo, afirmou ter entregue 35 milhões de dólares para a campanha do chefe do estado do país, Nicolás Maduro, segundo um vídeo divulgado nesta quinta-feira pela ex-procuradora-geral Luísa Ortega. Em imagens divulgadas pela ex-procuradora em sua conta no Twitter, Prazeres de Azevedo conta que chegou a um acordo para a entrega do dinheiro com Américo Mata, um ex-funcionário do governo venezuelano, identificado como representante de Maduro. Este segundo relato pediu ajuda em nome da campanha. Os dois principais grupos palestinos assinaram um acordo histórico de reconciliação. Depois de uma década de rivalidade política e violência, Hamas e Fatah aceitaram a proposta mediada pelo Egito. Até o fim do ano, a faixa de Gaza vai ser administrada por um governo de unidade. As fronteiras de Gaza passam a ser controladas pelo Fatah, que já governa a Cisjordânia. Em 2007, a guerra das duas facções deixou centenas de mortos. Mecanismos de alerta precoce de fome funcionaram bem no nordeste da Nigéria, no Iêmen, na Somália e no Sudão do Sul, segundo o secretário-geral das Nações Unidas. Antônio Guterres apresentou um informe ao Conselho de Segurança esta quinta-feira, marcando 9 meses após o seu anúncio de que 20 milhões de pessoas estavam em grave risco de fome nesses países. Após citar várias iniciativas realizadas com o apoio da ONU nesse período, Guterres disse que a comunidade internacional respondeu rapidamente aos alertas. 6:46. Após os Estados Unidos anunciarem a saída da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, a UNESCO, Israel também informou nesta quinta-feira sua retirada da entidade. Segundo os dois países, o motivo foi a postura anti-israelense da entidade. Para Israel, a atuação da UNESCO tornou-se um teatro do absurdo. Vai a 31 o número de mortos em incêndios florestais na Califórnia, pior tragédia do tipo em 84 anos. O número de mortos ultrapassou os 25 do incêndio nas colinas de Oakland em 1991 e os 29 em fogo no Griffith Park em Los Angeles em 1933. Mas a contagem de vítimas ainda pode subir, uma vez que há centenas de desaparecidos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciará hoje a decisão sobre o pacto nuclear multilateral assinado com o Irã em 2015 e a nova estratégia para se relacionar com o país, informou a Casa Branca. A informação é da agência F. A porta-voz da Casa Branca, Sarah Sanders, explicou durante sua entrevista coletiva nesta quinta-feira que Trump fará o anúncio por volta das 12h45 horário local, 13h45 no horário de Brasília, hoje. Trump tem que anunciar antes de domingo se considera que o Irã está cumprindo o acordo multilateral para limitar seu programa atômico em troca do fim das sanções internacionais contra o país. A expectativa é que Trump declare que o Congresso dos Estados Unidos deve revisar o acordo porque ele não atende ao interesse nacional do país, algo que pode representar o início do fim do pacto. As novas rotas no espaço aéreo brasileiro entraram em vigor ontem com a implementação da chamada navegação baseada em performance, realizada pelo Departamento de Controle do Espaço Aéreo DSEA. A medida permitirá a redução do tempo de voo no país e impactará em cerca de 300 mil voos por ano. Com a redução dos tempos de viagem, as aeronaves diminuem o consumo de combustível e, consequentemente, os custos de voo. De acordo com os cálculos do Subdepartamento de Operações do DSEA, a redistribuição dessas estradas do céu reduzirá o consumo de combustível das aeronaves em 2.000 toneladas por ano. Com isso, correspondente a cerca de 6.500
500 toneladas de gás carbônico deixarão de ser despachados no céu. De acordo com a Força Aérea Brasileira, o primeiro voo beneficiado com a mudança realizou um transporte de órgãos para o transplante e decolou de Dourados, do Mato Grosso do Sul, para Guarulhos, em São Paulo. Com as novas rotas foi possível diminuir em 15 minutos o tempo de voo. Ao todo, a redistribuição das rotas vai alcançar cerca de 1,8 milhão de quilômetros quadrados de espaço aéreo brasileiro. Segundo a FAB, com a redução dos tempos de viagem, as aeronaves diminuem o consumo de combustível e, consequentemente, os custos de voo. Para permitir as novas rotas, foram confeccionadas mais de 300 novas cartas aeronáuticas dos mapas aéreos, que revelam os traçados dos novos caminhos. Segundo a FAB, com as novas rotas foi possível diminuir 1.430 milhas, o equivalente a 2.650 quilômetros, em trajetórias de voo na região. A distância corresponde a um voo entre Rio de Janeiro e Macapá. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira, o Globo do Rio de Janeiro. Em vídeo, o executivo da Odebrecht relata pagamento de caixa 2 a Maduro. Folha de São Paulo. Minha arma de defesa não é fugir, afirma o italiano Cesare Battisti. O Estado de São Paulo. Henrique Meirelles estima que o PIB pode crescer até 3% em 2018. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Vem Nossa Senhora Aparecida leva 80 mil pessoas à esplanada. Estado de Minas. Ex-vereador baiano suspeito de estupro que se passava por policial federal é reconhecido por 14 mulheres. No Recife, Jornal do Comércio. A ameaça de Maia de ignorar medidas provisórias do governo põe em risco o ganho de 17 bilhões em 2018. Fortaleza, Diário do Nordeste. Justiça cearense rejeita a denúncia e determina a soltura de 14 acusados da operação Dissimulare. 0 hora, Porto Alegre. Em apenas 2 dias, chove 142% da média para outubro em Porto Alegre. Brasil Econômico. Decisão sobre PIS/COFINS deve sair na próxima semana, afirma Meirelles. Edições locais, a crítica. Dona dos buracos, prefeitura pede ação sobre ruas do distrito. Agora. Estudante é raptada e estuprada por homem. Em tempo. DENIT registra 39 mil multas na BR-174. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini, operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral e Carlos Luiz. Apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.